Acesse ou abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Eu quero partir deste texto para a nossa reflexão desta noite. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou ler mais uma vez. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ó Deus, a tua palavra foi lida nesta hora, e nós queremos, ó Pai bendito, sob a orientação, a iluminação e o som do Espírito, compartilhar a tua palavra. E te pedimos para tanto que o Senhor nos use para a tua glória, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Eu intitulei esta mensagem desta noite de gratidão e reflexão. Gratidão e reflexão. Os pontos que vamos considerar aqui são de fato pontos reflexivos. Obrigado, querido. Esse versículo aqui do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, presente nesta carta, é um dos mais belos e profundos da Bíblia. Aliás, a Bíblia tudo é belo e profundo, né? Tudo é extraordinário. Mas esse texto é um texto muito profundo. Se a gente fosse começar a minuciar ele aqui, a fazer uma exegese desse texto, palavra por palavra, talvez a gente ficaria aqui numa vigília intensa e ainda não esgotaria, porque a Bíblia é um poço de conhecimento, de sabedoria. Ele nos convida, este texto, a contemplar a imensidão do amor de Deus e a grandeza das suas promessas para aquele que o ama. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, as coisas que nós não podemos contemplar, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nesse texto aqui, meus queridos, nós temos inicialmente a transcendência do amor de Deus. As coisas que Deus preparou para os seus amados estão além da nossa compreensão humana. Nós falamos na teologia que Deus é um Deus transcendente, que está além de nós. Então aqui nós temos a transcendência do amor de Deus. Nós não conseguimos mensurar o amor de Deus, que está muito além. Então o texto diz que as coisas que Deus preparou para os seus amados estão além da nossa compreensão humana. Nossos olhos não podem ver, nossos ouvidos não podem ouvir, as nossas mentes finitas não conseguem imaginar a magnitude das bênçãos que Ele tem reservado para nós. Você acredita nisso, querido? Nós não conseguimos mensurar aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Deus que é transcendente, Ele é também imanente. O Deus que está muito, muito além de nós, Ele está aqui presente junto a nós também. Ele está cuidando de cada um de nós. Então nós temos aqui a transcendência do amor de Deus, nós temos aqui também a esperança para os crentes. Esse versículo nos oferece uma esperança inabalável.
Sabemos que Deus tem reservado para nós algo infinitamente maior do que podemos imaginar. E isso nos motiva a perseverar em nossa fé e a buscar uma relação cada vez mais íntima com Ele. Isso é extraordinário. Isso vai ser igual. Agora, queridos, pensando em um culto de final de ano, nós somos convidados a refletir. Falei sobre gratidão e reflexão. O quanto Deus tem feito em todos os anos da nossa vida. Eu agradeço a Deus pela vida. Sabe por quê? Porque a vida é dádiva de Deus. A vida é presente de Deus. E a gente precisa postar naturalmente. Eu vou fazer 62, está vendo nada. Daqui muita coisa pela frente ainda. Eu gosto de viver. E viver com qualidade de vida. Viver com qualidade de vida é muito bom. Então, meus amados, quando a gente pensa nesse contexto, eu enumero algumas coisas aqui para um culto de final de ano. E depois fecho com o versículo de novo. Uma primeira verdade que eu quero enumerar aqui é que nós devemos olhar para o passado com gratidão. Primeira reflexão: olhemos para o passado com gratidão. Meus queridos, o caráter do Deus Santo e Soberano providenciou todas as nossas demandas nas lutas, nas adversidades, nos sustentou, nos deu saúde, nos deu paz, nos deu alegria em meio às turbulências da vida. Porque a gente tem testemunho a contar. Mas para que possamos ter testemunho a contar, a gente paga o preço. A gente paga o preço. E como pagamos o preço? E Deus tem provido tudo isso. Então é preciso olhar para o dia 1º de janeiro de 2024 até hoje, 31 de dezembro de 2024, com gratidão. E não só gratidão por esse ano, mas gratidão pelo sustento do Senhor em todos os anos de nossa vida. Todos os anos. A experiência de Paulo em Filipenses 4, 11 a 13, ele diz o seguinte: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em outra tradução, Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Que desafio tremendo, meus amados. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E ele continua dizendo: eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fecha no versículo 13 de Filipenses 4, dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados, muitas vezes a gente pega esse versículo isolado. Eu já vi muita gente pegar esse versículo isolado e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter sucesso, eu posso ter isso, posso ter aquilo e aquilo outro. Mas na verdade Paulo está dizendo que ele podia passar fome no Senhor que o fortalece. Ele podia enfrentar a adversidade no Senhor que o fortalece. Ele podia ter fartura ou necessidade, mas ele o tinha no Senhor que o fortalece. Então ele olhava para trás com gratidão. Gratidão a Deus pelas lutas, gratidão a Deus pelas adversidades, gratidão a Deus pelos problemas, gratidão a Deus pelas aflições, mas gratidão a Deus pela vitória também. A vitória que o Senhor nos proporciona. Então, uma primeira reflexão que eu considero aqui é que nós olhamos para o passado com gratidão. Na quinta-feira passada nós refletimos aqui sobre o texto Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu vejo irmãos a refletir, pensa em alguma coisa esse ano que humanamente falando não foi bom e que isso cooperou para o bem. O meu Deus do Senhor é soberano. É soberano. E na verdade todas as coisas cooperam. Até mesmo as lutas e as aflições. Eu costumo dizer, meus queridos, que ninguém que passa por luta sai desta luta do mesmo jeito. Ele enfrenta a luta e sai muito mais experiente, sai muito mais maduro, porque a luta proporciona isso. É por isso que o apóstolo, aliás, que o irmão do Senhor Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou passados por várias provações. Ninguém quer passar por provação, mas ela nos amadurece, ela nos joga para frente. Eu costumo dizer que se você confiar, até um pontapé te joga para frente, até um tropicão te joga para frente. Como diz a música popular brasileira, tropeça aqui, cai lá, mas de novo levanta e eu começo a cantar. Meus amados, é preciso olhar para o passado com gratidão, até em meio às lutas, porque somos amadurecidos através das lutas. Mas uma outra reflexão que eu coloco aqui: olhemos para o presente cheio de contentamento. Percebe que esse ponto aqui, a diretriz dele, o direcionamento dele, ele traz a ideia de contentamento, de alegria, de satisfação, de prazer, porque chegamos até o dia 31 de dezembro. Olhemos novamente o presente com contentamento, com alegria, com satisfação, não remoendo aquilo que passou. Passou é só gratidão, e o presente é contentamento. Aí em Filipenses capítulo 3, verso 1, nós temos Paulo dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço, me aborreço de escrever a mesma coisa, e é segurança para vós. Aliás, a carta de Filipenses, ela é chamada a carta da alegria, e Paulo escreve preso em Roma, e levando o povo, consolando o povo, e levando o povo a alegrar-se no Senhor. O presente tem que ser de contentamento. Se você enfrenta a prova no presente, esteja em contentamento, porque Deus está te permitindo, e Ele vai sair, fazer com que você saia na frente vitorioso. Amém. Ainda Filipenses 4, de 4 a 7, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja que esse texto tem algumas verdades. Primeiro, regozijai-vos no Senhor, sempre, ainda que na luta, ainda que na adversidade, no presente, precisamos estar cheios de contentamento. E ele diz assim: perto está o Senhor está vendo tudo, o Senhor está no controle de tudo. Não estejais inquietos. Nos convoca a não nos inquietar com aquilo, mas colocamos diante do Senhor, e ele fecha dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que na verdade nos faz vencer as adversidades, a paz de Deus que excede todo entendimento. Por quê? Porque aquele que olha para nós, que nos vê em contentamento, ainda que diante de lutas, meus amados, ainda que diante de lutas, vê com contentamento, puxa vida, esta pessoa enfrenta aquela barra e está podendo sorrir ali, e está transmitindo paz. Diante disso, isso excede o entendimento humano, porque o homem sem Deus não consegue perceber isso, não consegue mensurar isso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então olhemos para o presente cheio de contentamento. Mas também, queridos, olhemos para os lados cheios de compaixão. Olhemos para os lados cheios de compaixão.
No latim nós temos a compaixão, a palavra compassione. Pode ser definido como uma compreensão do estado emocional do outro. Ter compaixão pelo estado emocional do outro. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro. É preciso que haja esse desejo. É preciso que olhemos para o outro. A compaixão também, ela tem uma palavra bem atual hoje que chama empatia. Ter empatia pelas pessoas. Olhar a pessoa com empatia. A compaixão tem a ideia de demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. E quanta gente sofre nesse tempo, meus irmãos? Quanta gente sofre? E é preciso olhar com gentileza para aquele que sofre. A compaixão é frequentemente caracterizada de ações na qual uma pessoa agindo com espírito de compaixão busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. No sofrimento, seja ele de pior que for, seja sofrimento material, de falta de provisão material, seja sofrimento por falta ou por questões emocionais, por dificuldades as mais diversas, é preciso ter compaixão. Existem naturalmente em nossas vidas situações em que aparentemente não há nada o que fazer, mas sempre há uma possibilidade de exercer compaixão. Eu associo a compaixão com a misericórdia. A gente precisa exercer misericórdia para o mundo. Eu sempre digo que a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Aliás, a misericórdia de Deus é essa, misericordia. Deus coloca o coração dele na nossa miséria, na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Há um hino do cantor cristão que diz assim: olhar com simpatia os erros do irmão, e todo lugar humana compaixão. Quando a gente pensa em compaixão e misericórdia, a gente chega à conclusão que nós não podemos alimentar nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de ressentimento para com ninguém, para com pessoas que fazem mais mal para a gente é pequeno trigo. Pequeno trigo. A gente precisa perdoar. Há situações que nós ministramos o perdão, e eu ministro constantemente pela graça de Deus. Ministramos o perdão, mas as circunstâncias de que as coisas aconteceram não dá para conviver junto. Mas você não alimenta raiva, você não alimenta rancor, você não alimenta nenhum tipo de ressentimento contra ninguém. Aliás, ora por essas pessoas. Pessoas que me machucaram são alvo de minhas orações, eu tenho orado por elas. Pedindo que Deus tenha misericórdia hoje. Então, é preciso orar para os lados cheios de compaixão. Mas também, queridos, uma outra reflexão que eu coloco aqui: olhemos para dentro de nós, pedindo a Deus quebrantamento. Para dentro de nós, pedindo quebrantamento. O quebrantamento é um estado de profunda humildade e contrição diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência e reconhecimento, ou reconhecendo a grandeza e santidade do Criador. O quebrantamento é a rendição completa do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e da ilusão de controle. A ilusão de que eu estou no controle da situação. Não estou, ninguém está. É, na verdade, a ideia de render-se ao nosso orgulho, entendendo que não somos nada diante do Senhor, da nossa autossuficiência, que não somos. E chegamos a alguma coisa pela graça de Deus. Embora o processo de quebrantamento possa ser doloroso, seus frutos são incomensuráveis. Não há como mensurar os frutos de uma alma quebrantada.
Um coração quebrantado é um coração todo para receber a plenitude do amor, da graça e da misericórdia de Deus. É nesse estado de humildade genuína que nos tornamos verdadeiramente receptivos à sua vontade e propósito para nossas vidas. Quando estamos quebrantados, nós somos receptivos a isso. O quebrantamento é uma jornada contínua de transformação. É um processo dinâmico que se repete ao longo de nossas vidas. À medida que somos confrontados com novos desafios e oportunidades de crescimento espiritual, nós nos colocamos diante de Deus em quebrantamento. Abraçar o quebrantamento espiritual com fé e submissão é um ato de profunda coragem, meus amados irmãos. Coragem e maturidade espiritual. A gente só se quebranta quando a gente tem coragem e maturidade espiritual. É reconhecer nossa fragilidade e total dependência de Deus, abrindo caminho para um relacionamento mais autêntico e transformador com o nosso Criador. É através do quebrantamento que somos lapidados. É através do quebrantamento que somos moldados à sua imagem, tornando-nos instrumentos de sua luz e amor no mundo. Então olhe para dentro de você, nesse finalzinho de horas do ano, e peça a Deus quebrantamento para os desafios da sua vida e da igreja do Senhor no ano que se inicia. Mas também, veja bem, olhemos para o presente, olhemos para o passado com gratidão, para o presente cheio de contentamento, para os lados cheios de compaixão, para dentro pedindo a Deus quebrantamento, e olhemos para o futuro com esperança. Olhemos para o futuro com esperança. Ah, meus amados, em um mundo marcado por desafios e incertezas, a esperança surge como um farol que alumia os caminhos e nos impulsiona a seguir em frente. Na Bíblia nós encontramos diversos textos que nos inspiram e fortalecem essa fé inabalável em um futuro melhor, esperança de dias melhores. Não é esperança de dias piores, não, dias melhores, ainda que diante das lutas. Nós vemos na Bíblia a esperança como âncora da alma. Lá em Hebreus capítulo 6, 19 nos ensina que a esperança é como a âncora da alma, firme e segura. Assim como a âncora fixa o barco em meio à tempestade, a esperança nos mantém firmes em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A esperança dos seus filhos. Mas também nós vemos em Isaías 26, 19, a esperança que traz a promessa de uma manhã brilhante. Isaías 26, 19 nos garante que os teus mortos viverão e os teus cadáveres ressuscitarão. Essa promessa de vida eterna nos traz consolo e esperança em momentos de luta e perda. Somos levados a ter consolo e esperança. A fé em Deus nos garante que a morte não é o fim. A fé em Deus nos garante isso, mas sim a passagem para uma nova vida ao lado do Senhor. A esperança também é a força que supera as adversidades. Em Romanos 15, 13 nos assegura que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Em meio às dificuldades, a esperança em Deus nos concede força para superar os obstáculos e nos enche de paz e alegria. Também vemos à luz da Bíblia que a esperança é a luz que guia os nossos passos. Salmo 119, 105 nos revela que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia serve como guia em nossa jornada, iluminando o caminho a ser seguido, nos conduzindo em direção à vontade de Deus.
Mas aprendemos ainda que a esperança no Senhor nos dá certeza do que está por vir. Oh, coisa boa! Certeza do que está por vir. Jeremias 29, o anjo nos garante: eu tenho planos para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar mal. Planos de dar esperança e um futuro. Que Deus tem para nós. Nos dá certeza de que Ele está no controle de tudo e que seus planos para nós são perfeitos. A esperança bíblica é um presente precioso que nos permite enfrentar os desafios da vida com fé e otimismo. Ela nos conecta com Deus, ela nos fortalece em momentos difíceis, ela nos direciona para um futuro promissor. Através da leitura e meditação da palavra de Deus, nós cultivamos essa esperança em nossos corações e encontramos a força necessária para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Nós podemos ter esperança. Meus queridos, eu concluo esta palavra dizendo que este texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz, como está escrito: as coisas que o homem não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que amam. Esse texto nos convida a transcender os limites da nossa compreensão humana, a ir além da nossa compreensão humana e experimentar a imensidão do amor de Deus. Convido nessa hora para experimentar isso. Ao confiarmos no Espírito Santo, podemos ter a certeza de que as maiores bênçãos ainda estão por vir. Eu creio nisso. Eu vivo nessa dimensão. Eu vivo nesse propósito. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, na minha necessidade, na sua. Há pessoas que vivem uma vida enfatizando as dores. Se elas vierem, nós vamos naturalmente vencer ela também da melhor forma possível. Porque o melhor de Deus está por vir, no sentido até da vida eterna, da certeza de estar presente na presença do Senhor. Ainda que venham lutas, ainda que venham provações, ainda que venham adversidades, ainda que venha chumbo grosso em termos de tribulações, o melhor de Deus, aliás, aconteceu na minha vida e na sua, aliás, aconteceu nas nossas vidas. Eu finalizo dizendo que, logo no início, quando cheguei aqui na igreja, eu dei uma série de estudos sobre sofrimento. E o slogan que eu usava sempre aqui, são vários aspectos para fazer o sofrimento. E um dos slogans que eu sempre usava aqui é o seguinte: diga para a luta, diga para a provação, diga para o sofrimento, eu estou rindo de você, porque você vai ficar para trás e eu vou sair na frente vitorioso. Deus tem bênçãos, Deus tem vitória, ainda mediante da provação. É a palavra de Deus que diz que os planos dele para nós são planos abençoadores. Amém. Você recebe essa palavra na sua vida? Amém. Você recebe essa promessa do Senhor na sua vida? Você, na verdade, crê que o ano 2025 nós temos prognósticos sombrios para 2025. Prognóstico, inclusive, na área econômica. Há prognóstico assim. Mas o meu prognóstico para 2025 é a bênção de Deus sobre a minha vida. É a bênção de Deus sobre a vida da nossa igreja. É a bênção de Deus sobre a vida da minha família. É a bênção de Deus sobre a vida da nossa congregação. É a bênção de Deus para todos nós. Essa é a minha expectativa. Esta é a minha esperança.
Esse é o meu sonho e eu convido você a caminhar comigo. É a bênção de Deus na vida de familiares nossos, sendo salvos e remidos pelo Senhor, voltando para os pés do Senhor. É a bênção de Deus. Eu tenho orado em relação a isso, e Deus tem me dado respostas nesse sentido. Essa semana que passou, eu recebi uma mensagem com uma foto de uma prima, uma mensagem do pastor Geraldo. Aqui, ó, a sua prima Marcelene reconciliou com o Senhor aqui na igreja, e nós estamos caminhando com ela aqui, e ela mandou um áudio: primo, ore por mim, que não é fácil não, tem quase 20 anos que eu estou fora do Evangelho, e agora o Espírito de Deus me conheceu e reconciliei com o Senhor, e estou aqui. Hoje ela falou: pastor, vou passar, primo, eu vou passar a virada do ano na igreja louvando ao Senhor. Queridos, eu vejo muito mais coisas há 24 horas acontecendo na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família. Eu vejo Deus agindo naquilo que humanamente falando você diz assim: é impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer infinitamente mais, e Ele assim faz. Creia nisso, caminhe nessa direção, nesse propósito, porque Deus há de ministrar extraordinariamente em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe rica e abundantemente. Porém, vocês convidar agora para que você curvasse a sua fonte e estivesse na oração, refletindo sobre aquilo que conversamos aqui, que falamos aqui, sobre a orientação do Espírito de Deus, refletindo sobre isso, colocando sua vida diante do Senhor, colocando suas lutas, colocando suas adversidades, colocando os seus problemas e pedindo que Deus opere de modo muito especial. Ora, você e Deus, fala com Deus nesse momento. Olhando para o passado, com gratidão, para o presente, com contentamento, para o instrumento, para os lados, com compaixão. Se alguém te feriu, peça a Deus compaixão por ele. Misericórdia. Para o futuro com esperança. Fale com Deus nesse momento, no seu Deus. Senhor, nós estamos caminhando para o finalizar deste ano. E queremos, ó Pai querido, que esta palavra que o Senhor me deu para poder compartilhar nesta noite seja naturalmente algo real e verdadeiro na vida de cada um de nós. Que, ó Pai querido, deixemos a murmuração, a reclamação, o sentimento, ó Pai querido, de autocomiseração, e entendamos que nós somos preciosos para o Senhor, e que o Senhor tem preciosidade para as nossas vidas. Embora o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar nesse momento uma celebração da ceia do Senhor.